Ó, esse vídeo é para os amigos e colegas, tá? É sobre política, já vou avisando. Se você não quiser que eu envie mais nada para você relacionado a qualquer tema político, me dá um toque aí que eu não encaminho para não ser o chato. Mas eu peço assim, pelo menos que você aguarde alguns segundos e assista, se possível, um pouco mais do que eu tenho a dizer. Em relação ao dia 30 de outubro, que está chegando, a nossa discussão aqui e a minha proposição aqui não é falar de pessoas, porque pessoas são falhas, pessoas são imperfeitas, nós somos imperfeitos, nós erramos sob pressão, nós tomamos decisões erradas na vida. Quando atacados, respondemos muitas vezes, né, com a mesma violência do ataque recebido, a toda ação existe uma reação. E eu não estou aqui, então, tratando de pessoas, mas eu estou tratando de valores com cada um dos meus colegas e amigos aqui que estão assistindo esse videozinho. Eu sou pai de família, casado, sou cristão, tenho valores liberais na economia, tenho uma visão de que o Estado tem que interferir o menos possível na nossa vida. Eu entendo que o Brasil ainda é um país de grandes desigualdades e que elas começam lá na base, na educação básica, não na universidade, tá? Eu sou a favor de cotas na educação básica. Eu estudei em colégio público muitos anos na minha vida. Depois eu cursei faculdade, fiz faculdade particular, mas eu estudei muitos anos em colégio público e naquela época era muito bom. Faz tempo, tá? Faz muito tempo isso. Mas enfim, eu entendo que o Brasil tem que investir na infância, tem que investir na segurança pública, na saúde, tem que investir em menos burocracia para atrapalhar menos a nossa vida. Eu tenho uma pequena empresa, um negócio que já a família carrega aí há quase 40 anos, eu pelo menos há 25, e eu sei o que é o peso do Estado nas nossas costas, né? Os impostos, enfim, é tudo muito complexo e burocrático, e portanto o que está posto diante de nós não é escolher entre A e B, entre fulano e ciclano e beltrano, mas assim, é a gente olhar para o Brasil, ver o que está acontecendo no mundo. É importante ver o que está acontecendo no mundo. Ver a crise terrível na Europa, nos Estados Unidos, a inflação explodindo nesses lugares, o Brasil conseguindo segurar a inflação, combustível baixando tremendamente porque tinha uma carga, né, tributária, especialmente dos estados, que era absurda. Tinha estado no Brasil que cobrava 35% de imposto no combustível. Imagina um estado abocanhar 1/3 do valor do combustível só para si. Absurdo. Então a gente vê aí os esforços do governo central em diminuir impostos. Mais de 4.000 itens tiveram impostos reduzidos. O governo federal baixou o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, no Brasil todo, baixou. E o STF foi lá e derrubou, né? Foi contra. Depois dessa luta aí, né? Seguiu adiante. Mas a gente vê um governo tentando diminuir a carga do Estado sobre as nossas costas, diminuir a burocracia, simplificar a nossa vida. A gente vê um governo que não tomou nunca nenhuma medida contra liberdades, contra minorias, contra quem quer que seja. E a gente tem uma outra proposta de governo, né, surgindo aí no pedaço, que eu entendo como retrocesso, uma volta a apoio a ditaduras, mais Estado, mais imposto, mais intervenção. A gente está vendo acontecer no Brasil já uma coisa gravíssima, que é a volta da censura. Gente, eu lembro da censura nos anos 80, final dos anos 70, anos 80. A censura voltou, já voltou. Não há absolutamente nenhuma sombra de dúvida em relação a isso. Você não pode mais falar sobre certos temas, sobre certas pessoas, sobre certos políticos, sobre certas autoridades. Você não pode fazer mais nenhuma crítica. Você pode ser preso, penalizado, perseguido, ter o seu negócio derrubado, acabado, destruído. Hoje eu tenho certeza que você, assim como eu, se preocupa muito ao dar certas opiniões e que você se cala muitas vezes diante da pressão do meio, especialmente do politicamente correto, quando você, peraí, eu não concordo com isso, mas eu tenho medo de me manifestar. Sabe por quê? Porque o politicamente correto criou o que nós chamamos de a tirania do pensamento. Aquilo que era para ser, digamos assim, né, um pensamento de empatia, tolerância, né, respeito, se transformou numa ditadura do pensamento. Então nós estamos indo por um caminho muito grave.
A sociedade, não só no Brasil, tá? Esse não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno global. Eu tenho visto isso em outros países do mundo. Está acontecendo isso e a gente precisa parar para pensar. O que a gente quer para a nossa vida? Você quer ser livre? Você quer ter liberdade de expressão? Você quer um Estado menor e pesando menos nas suas costas? Porque, entenda, o Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza somos nós, com o nosso trabalho e com o nosso esforço. O melhor programa de renda básica para uma nação pobre como ainda é o Brasil chama-se emprego. Apesar deste governo estar dando estar bancando o maior plano de assistência social, a maior quantidade de pessoas da história do Brasil, ainda assim isso é perigoso. Porque só um país que gera riqueza, e por meio de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, vai gerar menos pobreza no final das contas. Então, o que você quer para o teu país? O que você quer para o Brasil? Você quer viver aqui em paz, em segurança? Você quer um governo que fala sobre direitos do cidadão de bem, que fala sobre ser contra drogas, ser contra a intolerância religiosa, ser contra crime organizado, ser contra a flexibilização do combate ao crime? Ou você quer um governo que faça o contrário? Que sobe os morros das favelas em companhia de traficantes, que diz que quer desencarcerar presos, que diz que quer flexibilizar crimes, que diz que roubar um celular para tomar uma cervejinha não tem nada demais. Você quer um governo no qual, no seu período, né, no período desse governo, mais de 60 pessoas morreram assassinadas? Ou um governo onde esse índice já baixou quase em 30%? O que você quer? Não se trata de votar em pessoas, mas em propostas de vida, propostas de existência. Então, assim, eu peço a você que reflita muito sobre o que está acontecendo, que fuja das narrativas, que fuja das histórias falsas, que vá aos fatos, que procure pesquisar o máximo possível, de maneira diligente, que abra o seu leque de pesquisa, não fique sempre restrito aos mesmos canais, seja de um lado ou de outro, porque hoje o nível de desinformação na imprensa está absurdo. Absurdo. A nossa imprensa hoje é a imprensa do mas. É do despiorou, né? Notícias boas são tratadas com mas, ou então com despiorou a economia. Gente, isso é um absurdo. Bem, é isso. É um desabafo, né? Mas é um desabafo de um pai de família, de um pequeno empresário, de alguém que viaja aí por muitos lugares, aqui e fora, que já viu muita coisa. E olha, não seja isento nesse momento, tá? Eu conheço o Chile e conheço a Colômbia, de já ter visitado esses países algumas vezes. Algumas vezes. E nesses países, a população deixou de votar. Não estava satisfeita nem com um nem com o outro. 40% nos dois países se abstiveram. E aí o Boric venceu no Chile com 30% dos votos da população chilena. 70% da população não votou no Boric. E lá já está um caos. O Petro foi eleito lá na Colômbia, um guerrilheiro, e também 40% da população não foi votar, 29% dos eleitores colombianos votaram nele e ele foi eleito presidente. Então, se você não for votar, alguém vai votar no seu lugar e alguém vai eleger alguém para governar a sua vida nesse país. Então, vamos votar, gente. Vamos comparecer e votar. E fazer uma escolha que seja a mais sábia possível. Que Brasil você quer para você e para os teus filhos, para tuas filhas, para tua família?